Neste momento, todos os países do mundo estão reformando a educação pública. Há dois motivos para isso. O primeiro é econômico. As pessoas estão tentando descobrir como educar nossas crianças para que ocupem seu lugar nas economias do século XXI. Como fazer isso, considerando que não podemos prever como será a economia na próxima semana, como demonstra a recente instabilidade. O segundo motivo é cultural. Todos os países do mundo estão tentando entender como educar nossas crianças para que tenham um senso de identidade cultural e para que possamos transmitir os genes culturais de nossas comunidades, ao mesmo tempo em que fazemos parte do processo de globalização. Como resolver essa equação? O problema é que estão tentando preparar o futuro repetindo o que fizeram no passado e nesse processo, acabam afastando milhões de crianças que não veem propósito algum em ir à escola. Quando nós estudamos, éramos mantidos na escola com uma promessa. Se você trabalhasse duro, tivesse um bom desempenho e conseguisse um diploma universitário, teria um emprego. Nossas crianças não acreditam mais nisso e, aliás, estão certas. Ter um diploma ainda é melhor do que não ter, mas já não é mais uma garantia. Especialmente quando o caminho para conquistá-lo marginaliza muitas das coisas que consideramos importantes em nossa identidade. Algumas pessoas dizem que precisamos elevar os padrões educacionais. Isso é uma grande novidade? Sim, claro que devemos. Por que os reduziríamos? Nunca vi um argumento convincente para diminuí-los, mas aumentar, sim, devemos. O problema é que o sistema educacional atual foi concebido, estruturado e planejado para uma outra época. Ele foi criado dentro da cultura intelectual do Iluminismo e das circunstâncias econômicas da Revolução Industrial. Antes da metade do século XIX, não existiam sistemas de educação pública. Quer dizer, você poderia receber educação dos jesuítas, se tivesse dinheiro para isso. Mas um sistema de ensino público, financiado por impostos, obrigatório para todos e gratuito no momento da entrega, isso foi uma ideia revolucionária. Muitos se opuseram a ela, alegando que não fazia sentido ensinar crianças de rua ou filhos da classe trabalhadora. Diziam que essas crianças eram incapazes de aprender a ler e escrever e questionavam por que deveríamos perder tempo com isso. Portanto, esse sistema incorporou uma série de suposições sobre estrutura social e capacidade intelectual. Ele foi impulsionado por uma necessidade econômica da época, mas também por um modelo intelectual da mente baseado na visão iluminista de inteligência. Essa visão sustentava que a verdadeira inteligência consistia na capacidade de raciocínio dedutivo e no conhecimento dos clássicos, o que mais tarde passou a ser entendido como habilidade acadêmica. Essa ideia está profundamente enraizada no sistema educacional público, a crença de que existem dois tipos de pessoas, acadêmicos e não acadêmicos, inteligentes e não inteligentes. O resultado disso é que muitas pessoas brilhantes cresceram acreditando que não são inteligentes, simplesmente porque foram avaliadas com base nesse modelo específico de mente. Portanto, temos dois pilares fundamentais, o econômico e o intelectual. E minha visão é que esse modelo causou caos na vida de muitas pessoas. Ele foi ótimo para algumas, que se beneficiaram muito, mas a maioria não. Pelo contrário, elas sofreram. Isso é uma epidemia moderna, e tão equivocada quanto TA. Estou falando da epidemia do TA. Aqui está um mapa da incidência de TA nos Estados Unidos, ou melhor, da prescrição de medicamentos para TA. Não me interpretem mal, não estou dizendo que o transtorno do déficit de atenção não existe. Não sou qualificado para afirmar isso. Sei que a maioria dos psicólogos e pediatras acredita que ele existe, mas ainda é um assunto debatido. O que sei com certeza é que não se trata de uma epidemia. As crianças estão sendo medicadas rotineiramente, da mesma forma que nos anos passados as amígdalas eram removidas sem critério. E, muitas vezes, pelos mesmos motivos, uma moda médica. Nossas crianças vivem na era mais intensamente estimulante da história da Terra. Elas estão cercadas por informações e distrações vindas de todas as plataformas possíveis. Computadores, iPhones, outdoors publicitários, centenas de canais de televisão. E agora estamos penalizando-as por se distraírem com o que, na maioria das vezes, é um ensino escolar entediante. Não me parece coincidência que a incidência de TA tenha aumentado paralelamente ao crescimento dos testes padronizados. As crianças estão recebendo Ritalina, Adderall e outras drogas,
muitas delas perigosas, para que possam se concentrar e se acalmar. Mas, segundo esse mapa, o transtorno do déficit de atenção aumenta à medida que se viaja para o leste dos Estados Unidos. As pessoas começam a perder o foco em Oklahoma, mal conseguem pensar direito no Arkansas, e quando chegam a Washington, já perderam completamente a concentração. Acredito que seja uma epidemia fictícia. Se pensarmos nas artes, e não digo isso apenas sobre as artes, pois também vale para a ciência e a matemática, mas destaco as artes porque elas são as maiores vítimas dessa mentalidade atualmente. Elas lidam essencialmente com a experiência estética. Uma experiência estética é quando seus sentidos estão operando em seu máximo potencial, quando você está presente no momento, quando sente uma conexão vibrante com o que está experimentando, quando está totalmente vivo. O oposto disso é a anestesia, quando você desliga seus sentidos e se torna insensível ao que está acontecendo. E muitas dessas drogas que estamos dando às nossas crianças estão fazendo exatamente isso, as anestesiando. Acho que deveríamos fazer o oposto, acordá-las para o que elas têm dentro de si mesmas. Nosso modelo educacional é baseado nos interesses e na imagem do industrialismo. Dou alguns exemplos. As escolas ainda seguem um modelo de fábrica, com sinos tocando, instalações separadas, disciplinas segmentadas. Ainda educamos as crianças em grupos organizados por idade. Mas por quê? Porque assumimos que a característica mais importante das crianças é a idade. Conheço crianças que são muito melhores do que outras da mesma idade em diferentes áreas do conhecimento, ou em momentos diferentes do dia, ou que aprendem melhor em grupos menores ou sozinhas. Se estivéssemos realmente interessados no aprendizado, não começaríamos com essa mentalidade de linha de produção. Nosso sistema educacional é baseado essencialmente na conformidade. Com o aumento dos testes padronizados e dos currículos homogêneos, tudo gira em torno da padronização. Mas eu acredito que precisamos ir na direção oposta. Foi feita uma grande pesquisa recentemente sobre pensamento divergente. O pensamento divergente não é o mesmo que criatividade, mas é essencial para ela. É a capacidade de enxergar múltiplas respostas para uma pergunta, de pensar de forma não linear, de encontrar várias soluções possíveis. Houve um teste aplicado a 1.500 crianças do jardim de infância. Se elas atingissem um determinado nível, seriam classificadas como gênios do pensamento divergente. Qual foi o resultado? 98% das crianças atingiram o nível de gênio. O mesmo teste foi aplicado às mesmas crianças 5 anos depois. A pontuação caiu para 50%. 5 anos depois, caía para 30%. Ou seja, começamos com grande capacidade de pensamento divergente e, conforme crescemos, ela diminui. E o que aconteceu com essas crianças ao longo dos anos? Elas foram educadas. Foram ensinadas que existe apenas uma resposta correta e que olhar para o colega é cola. Fora da escola, chamamos isso de colaboração. Mas, dentro da escola, não. Não é culpa dos professores. Esse modelo está no DNA do sistema educacional. Precisamos mudar nossa concepção sobre o aprendizado humano. Precisamos superar a visão ultrapassada de acadêmico versus não acadêmico, teórico versus prático, e enxergar isso como que realmente é, um mito.